E vamos classificar os tipos de parestesia? Primeiro nós vamos classificar por sensação. Por que tem um chocolate aqui? Porque eu quis. Então assim, vamos lá. A anestesia. Anestesia é a ausência, eu tô brincando, gente, mas é porque a sensação me lembrou esse chocolate, né, que eu não posso comer porque eu tenho alergia a morango. A anestesia é a ausência completa da detecção e percepção de estímulos, tanto dos mecanoceptores como dos receptores nociceptivos. Então nós temos o neurônio aqui. Então o que acontece na anestesia? Né, do latim, é ausência de sensação. Então você tem ausência total de qualquer tipo de sensação naquela região. Tá? É o que acontece quando nós realizamos os processos de anestesia, de dessensibilização, para fazer os nossos procedimentos odontológicos e cirúrgicos. A hiperestesia é o aumento da capacidade de detecção e percepção de estímulos por parte dos mecanoceptores ou pelos receptores nociceptivos. Normalmente aparece na fase de recuperação da lesão nervosa. É aquela coisa assim, que você vai fazer algum estímulo, por exemplo, quente, a pessoa sente que queimar a pele, mesmo sendo uma coisa morninha. Você põe, a pessoa sente uma hipersensibilidade. Você aperta, a pessoa sente que você está empurrando o queixo dela. Então assim, ela tem a sensação, né, passada, ela difere e muito do estímulo. Né? O estímulo é muito menor do que a sensação que a pessoa tem. A disestesia é a detecção ou percepção anormal do estímulo. É semelhante ao que acontece com a nossa polpa dentária, né? Porque a polpa dentária, ela não sente frio, ela não sente calor, ela não arrepia, né? Como a pele, que ela tem outros receptores. A polpa, ela só responde a estímulos com dor. Então você bate frio, dói, bate quente, dói, bate morno, dói, entra em contato, tem compressão, dói. Ela só consegue responder por dor, que seria uma coisa diferente, né? O estímulo seria diferente da resposta, tá? Então seria uma disestesia. Isso pode acontecer também na face, né? A pessoa põe uma coisa quente, dói, a pessoa põe uma coisa fria, dói, a pessoa faz uma pressão, dói. Então são respostas diferentes. Sinestesia é dificuldade de localização rápida, exatamente no ponto onde se aplica o estímulo. A sinestesia, quando ela acontece assim, você faz os exames, você sente que ela aconteceu, você pode dar graças a Deus porque ela vai recuperar. O que acontece na sinestesia? A gente tem lá o neurônio com a bainha de mielina. Né? Vocês lembram que a bainha de mielina, pessoal, ela faz com que o impulso nervoso dê saltos, ou seja, ele chega mais rápido. O que acontece na sinestesia? Você pode ter uma dissolução da bainha de mielina. Né? E aí o que acontece? O impulso ele tem que passar pelo axônio, pelo corpo, aqui, né? pelo axônio, no corpo do axônio, sem passar pela bainha de mielina. E com isso ele demora. Então você faz o estímulo, demora para a pessoa sentir, né? Porque demora mais tempo para aquele impulso chegar no seu destino, né? Para você receber a informação e conseguir ter a reação. No caso. Então a sinestesia, quando ela acontece, e por que a gente pode ficar feliz se for esse tipo de parestesia, né? Porque a bainha de mielina regenera, né? Ela regenera sem problema nenhum. O que não a regenera muitas vezes é o axônio, né? Dependendo da forma como você o lesionou, né? Então, se isso acontecer, se a pessoa tiver a sensação, tipo, você pressiona e a pessoa, demora um tempo para responder, sabe? Sentir. Pode ficar tranquilo que vai voltar. A geusia, perda do sentido do paladar, né? Isso aí são casos mais graves, que a pessoa chega a perder parte do paladar na lateral da língua. Aí, a geusia é a diminuição do sentido do paladar e pode ser classificada como consoante à sua severidade, né? Então, seriam coisas mais graves, digamos assim. Você pode classificar as parestesias pela sensação, como eu mostrei para vocês agora, ou você pode classificar as parestesias pelo lesionamento nervoso, ou seja, como aquele nervo foi lesionado. Que a gente tem a classificação de Seddon. A classificação de Seddon nós temos a neuropraxia, que é a interrupção temporal da transmissão nervosa, geralmente por compressão ligeira e não duradoura. Tá? Então, a gente vê aqui na figura que seria mais ou menos aquela sensação de sinestesia que eu falei para vocês antes. Né? Você tem uma destruição da bainha de mielina, mas o corpo do axônio ali, o axônio está inteiro, está íntegro.
e estando íntegro, a regeneração acontecerá, porque a bainha de mielina ela se regenera. Então, ela não vai ser duradoura e essa compressão pode acontecer pelo quê? Pode ser uma compressão de um edema, por exemplo, né? Teve um edema de face, inchou a face, e isso pressiona os tecidos, que pressiona o nervo, principalmente o nervo lingual, que ele fica ali no tecido mole, ele não tem um cano ósseo, digamos assim, né? Um canal ósseo por onde passar, e aí você tem a parestesia. Ou pode ser também devido a um trauma, um pressionamento, pode ser muitas coisas. Mas o importante é que ela não é duradoura e que ela se regenera. Exonotimese. Isso aí é um trava-língua, se você falar 10 vezes você ganha um ponto comigo. Exonotimese é a destruição da continuidade do axônio, geralmente por compressão ou estiramento intenso. Sabe aquele siso que você vai tirar que as raízes estão assim, ó, né? E aí você vai tirar e ela bate no canal, que o canal está aqui no meio. Então, assim, você vai tirar e você tem um estiramento do nervo, ou ele está próximo, né? Ele tem como se fosse um gancho do Capitão Gancho, então uma cutucada ali no canal. Isso pode causar, né, axonotimese, que é a destruição da continuidade do axônio. Geralmente, por compressão ou estiramento. Então, assim, você aí tem digamos, uma beliscada, né, no corpo do axônio. Já fica um pouco mais difícil a recuperação. Já fica um pouco mais complicado. Ela acontece? Ela acontece. Demora mais tempo, mas ela acontece. Porque as partes do axônio estão próximas. Então, as células vão se regenerando e um ponto acaba encontrando o outro. Então, é possível, sim, a regeneração. Agora, a neurotimese, aí essa é complicada. É a perda da continuidade entre dois extremos do nervo. A axonotimese pode acontecer também quando você estiver fazendo implantes, principalmente em região de segundo molares, né? Você vai fazer um implante segundo molar inferior, porque o paciente de repente tem um antagonista e precisa daquele dente para não ter perda, para não ter extrusão. E aí você faz, só que assim, existem estudos que mostram que o canal do nervo alveolar inferior, o canal mentoniano, ele pode conter alças. E cerca de 30% dos pacientes contêm essas alças. E muitas vezes você pode fazer o seu planejamento e ter uma alça dessa passante. Você faz o planejamento em cima de um corte sagital e esse corte sagital não pega essa alça. Entendeu? Então você pode sim dar uma picada ali naquele axônio. A neurotimese você tem a secção total, ou seja, você cortou, tá? Pode acontecer em cirurgias ortognáticas, em que você precisa fazer cortes e de repente fazer ajustes das bases ósseas, como também pode acontecer em cirurgias de implante, que você pode ter uma secção total ali do nervo, né? Pode acontecer inclusive em anestesias, como anestesia alveolar inferior, porque na hora que você vai com a agulha, a gente passa perto do quê? Do nervo lingual. E o nervo lingual ele tem menos feixes, né? Menos axônios enrolados, digamos assim, ele é mais fino do que o nervo alveolar inferior. E ele não tem um canal para proteger ele. Então você pode seccioná-lo com a agulha, tá? Ele é mais sensível. Por isso que quando a gente bate no osso, a gente tem que voltar um pouquinho para poder fazer a anestesia. E tem ainda a classificação de Sunderland, mas eu não coloquei aqui, porque não fiz essa aula com a função de vocês classificarem os tipos de parestesia. Isso aqui é mais a título de conhecimento, se vocês quiserem estudar depois, não tem problema nenhum. Mas a que normalmente a gente usa é essa daqui, a neuropraxia, a axonotimese e a neurotimese. Sabendo que se for neuropraxia, graças a Deus, vai funcionar, vai dar certo, o paciente vai voltar. Sendo neurotimese já fica um pouco mais difícil, tá? E a oração tem que ser mais forte, a medicação tem que ser mais forte e o acompanhamento com o paciente também.